usando a vida do Leandro, né? Eu vejo o coração, né, dele voltado para Deus, e hoje ele vai estar ministrando a palavra do Senhor, né? E eu sou tremendamente honrado em saber que Deus tem colocado filhos na nossa vida, né? E eu não tenho palavras, sabe? A gente vê a gratidão do tamanho, não é assim, que a gente não tem como medir, de ver Deus na vida das pessoas, que sabemos que Deus pode usar a sua vida, usar nossas vidas para levantar realmente uma geração de filhos, né? Deus, o propósito inicial dele é que nós viéssemos a gerar filhos para Deus e multiplicar segundo a sua semelhança, filhos de Deus, amém? E nessa hora eu quero orar, amém? Você está com a... Amém, amém, está com a arma aí, amém, não tem problema, irmão, pode pregar, irmão, o negócio aqui não tem espírito de religiosidade, tá? Porque Deus, Ele veio chamar, sabe, os corajosos, aqueles que não são tímidos, né? Porque sabemos que os tímidos não herdarão o reino dos céus, amém? E nessa hora eu quero orar, abençoar a vida do Leandro, amém? Para que Deus venha, vamos colocar de pé nessa hora, para que Deus venha realmente tomar a vida dele. Eu sei que Deus já tem falado ao coração dele tremendamente, mas que o Senhor venha selar esse momento único, que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nesta manhã. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Pai, sabemos que não é nós, Senhor, não é nós, mas é o teu Espírito. É o Senhor que nos ungiu, é o Senhor que nos capacitou, é o Senhor que nos chamou para levar a tua palavra, ó Deus, ó Pai, às nações da terra. Sabemos que o teu filho tem ouvido, Pai, o teu propósito. Ele não tem, ó Deus, ó Pai, retrocedido, mas ele tem avançado no Senhor. Temos visto o coração de servo, um coração mesmo voltado para ti. Ó Pai, usa a boca dele, que seja a tua boca a falar aos nossos corações. Oh, Pai, ministra ao nosso coração nesta manhã. No nome de Jesus eu oro e abençoo a sua vida nesta hora. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, eu confesso que, como diz na minha terra, eu estou tremendo nas bases. Mas sabe, para mim é um momento muito único na minha vida, porque essa igreja tem sido, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele lança fora as coisas velhas e eis que tudo se faz novo. E aqui, principalmente no altar dessa igreja, tudo se fez novo na minha vida, porque foi um dia aqui nesse altar que eu morri. Mas interessante que naquele mesmo dia eu ganhei uma vida nova. E a partir daquele dia o Senhor tem usado a igreja, tem usado a vida do pastor. E foi justamente nesse altar que um dia, quando eu era criança, eu tinha um sonho. E durante muitos anos da minha vida, até ali para os meus 17 anos, eu corri atrás desse sonho. Eu sonhei um dia em ser um locutor de rodeio, de uma grande companhia de rodeio. Mas com o tempo eu fui estudando e logo chegou a fase de namoro, aquela coisa, e eu vi que o sonho se tornou, para mim, impossível. E eu engavetei aquele sonho e até esqueci. Mas um dia, o pastor Samar falou: olha, Leandro, prepara um poema para você fazer uma abertura, que vai vir o pastor Almir Raposo e sua esposa vai lançar um CD country na nossa igreja. Irmãozinho, foi nesse altar que o Senhor falou no meu coração, e aquele dia Ele me entregou um ministério. Aquele dia eu iniciei, Ele me entregou o ministério Cowboy de Cristo. E aquele dia Ele confirmou no meu coração que eu não ia ser um locutor de rodeio, mas eu ia ser um locutor da palavra de Deus. Sabe, e a partir daquele dia, irmãos, quando eu saí daqui, o Senhor já começou a me entregar os poemas, e até hoje está me entregando, e eu não tenho pressa, que eu creio que até o final da minha vida eu vou ter feito a Bíblia inteira de poema para Ele,
E o meu sonho hoje é preparar um bem bonito, para quando eu for no encontro dele, assim, de chapéu, eu começar a falar tudo o que eu sinto por esse Jesus maravilhoso. Sabe, irmãos? Então foi por isso que eu tentei não trazer o chapéu, mas não foi possível, eu trouxe. E vou falar um poema, às vezes os irmãos já ouviram, mas eu vou falar mais uma vez. E esse poema nós vamos usar ele no decorrer da palavra. Amém? Então, prepare-se. E ele começa mais ou menos assim. A capa da minha Bíblia é da cor do meu chapéu. As palavras que estão nela vieram lá do céu. Para você ter uma ideia, uma história eu vou contar. Segundo a Reis, capítulo 4, para quem quiser me acompanhar. Uma mulher desesperada foi em busca de Eliseu. Disse: meu marido era teu servo, temente a Deus, porém ele morreu e uma grande dívida me deixou. E levar os meus 2 filhos para serem escravos é a ordem do cobrador. Eliseu então pergunta: para que isso não aconteça, o que tens para vender? A mulher lhe respondeu: apenas uma botija de azeite, é tudo o que tenho para viver. Então Eliseu disse: faça tudo conforme eu vou te dizer. Volte para sua casa com seus filhos. Peça aos seus vizinhos vasilhas emprestadas. E o azeite que você tem nas vasilhas vai derramar. Espere com muita fé que o seu milagre vai chegar. A mulher saiu correndo e fez tudo o que o profeta lhe mandou. Voltando para sua casa com seus filhos, o azeite que ela tinha nas vasilhas foi derramando. As vasilhas foram enchendo porque Deus, o azeite foi multiplicando. E ao ver todas as vasilhas cheias, eu imagino a emoção. A mulher saiu correndo, voltou lá no profeta para saber da nova direção. Eliseu disse para ela: preste muita atenção em tudo que eu vou dizer. Todo azeite será vendido, nada mais irá dever. E com o resto que sobrar, isso dará para você viver. É a ordem do nosso Senhor. Escravo, nossos filhos não será. E se a nossa despensa está vazia, a partir de hoje, neste dia, por Deus, vai transbordar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. É esse Deus maravilhoso que nós servimos. Esse Deus que multiplica o azeite, que faz a bênção com aquilo que a gente tem. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou tirar o meu chapéu. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Vou colocar ele aqui. Livro de Lucas, capítulo 5. Amém, irmãos? Tem um pastor americano que ele faz algo interessante. E eu acho que o que é bom a gente tem que copiar. Ele diz assim: eu sou tudo que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a minha Bíblia diz que eu tenho. Então eu posso tudo que a minha Bíblia diz que eu posso. Aleluia? Vocês confiam nisso? Amém. Então vamos ler livro de São Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 7. Todo mundo achou? Aleluia, glória a Deus. Vamos ler, a palavra diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentou-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E Simão lhe respondeu, disse-lhe: mestre, havendo trabalhar toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas,
lançarei a rede. E assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinais aos companheiros do outro barco, que foi ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase foram a pique. Amém, irmãos? Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Quero que você me empreste agora a sua mente pentecostal. Senhor Deus e Pai, você vai imaginar agora, irmão, que você está como que se num barco pequeno, e você percebe que está à deriva, e ondas gigantescas estão vindo à sua direção, e você desesperado, não sabe o que pode acontecer nessa deriva, você ali sem comida, sem água potável, e o que é pior, a noite se aproxima, e você pensa, o que será de mim? Mas de repente um farol, ele brilha na tua direção, e você vai começar a buscar esse farol. E você percebe uma sensação de que você irá se salvar ali naquele farol. Começa a tomar conta de você nesse momento. E você começa a perceber que uma força vai ganhando os seus braços. E você vai remando. Porque você sabe que no farol tem água potável. Oh, Espírito Santo. Oh, eu navegarei. Eu navegarei, Senhor, no oceano do Espírito. Por isso, Espírito Santo, venha, assim como no Pentecoste, Pai, o Senhor venha nos encher nessa manhã, Pai, com teu poder, que essa palavra, Pai, ela venha percorrer o mais íntimo do nosso ser. Pai, a tua palavra, ela é viva e vivifica. Pai, ela é capaz de separar as juntas e as medulas. Ela é capaz de separar a alma do espírito. Pai, por isso nessa manhã o Senhor vai transformar aqui corações em terras férteis. Pai, que esses corações venham ser a terra boa. De modo que a tua palavra ela venha enraizar, ela venha germinar e ela venha aflorar e venha dar o fruto na proporção de 30, 60 e 100 por um. Pai, nessa manhã eu peço, Pai, que o Senhor venha usar a minha boca. Pai, que o Senhor venha me esconder nessa manhã de tal maneira que os meus irmãos não me vejam, mas vejam o Senhor falando com eles, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, Jesus estava ensinando a multidão e a multidão o comprimia, aquele povo estava faminto para ouvir a palavra de Deus, aquelas palavras de esperança. E Jesus viu que havia esses 2 barcos ali na praia, parados, e os pescadores estavam lavando as redes. Eu quero voltar para nós pegar esse contexto dos pescadores. Esses pescadores, irmãos, falam de Simão e dos outros pescadores. Eles não eram pescadores amadores, não eram pescadores de fim de tarde, não eram pescadores que pescavam para aliviar o estresse. Aqueles pescadores eram pescadores que usavam da pesca para meio de sobrevivência. A pesca era um projeto de vida no qual eles obtinham resultados para pagar as suas contas, para pagar os seus aluguéis, quem sabe. E quando, na tarde anterior a essa passagem, com certeza quando Simão foi ao mar com seus companheiros, na mente daquele homem era que eles iam fazer uma boa pescaria, porque ninguém começa alguma coisa na vida pensando que vai ter um resultado ruim. E que quando aqueles homens foram ao mar, com certeza o pensamento é que eles iam obter um bom resultado. E aqueles homens trabalharam a noite toda. Aqueles homens conheciam aquele mar como a palma da sua mão. Só que naquela noite, nada disso funcionou. Aqueles homens trabalharam sim a noite toda, mas não pegaram nada. E aqueles homens estavam ali, lavando as suas redes. Esse lavar as suas redes aponta para um sinal de desistência, aponta para o retrocesso. O lavar as redes aponta para o desânimo. E aqueles homens estavam ali, com certeza cabisbaixos,
tristes, porque haviam trabalhado a noite toda e não pegaram nada. E talvez estava pensando, o que eu vou dizer lá em casa? O que eu vou dizer para os meus cobradores? Porque eu não peguei nada. Porque era através daquela pesca que eles iam obter fundos para pagar as suas contas. Mas aconteceu algo interessante. Jesus entrou no barco. Diga para o seu irmão, Jesus entrou no barco. Amém? Irmãos, e a partir daquele momento, Jesus entrou no barco. Jesus, ele usou aquele barco ali naquele momento para ministrar a vida daquelas pessoas que estavam com ele, que estavam ali seguindo Jesus, aquela multidão. Mas ao terminar de ministrar na vida daquelas pessoas, Jesus sabia de tudo que aqueles homens haviam passado aquela noite anterior. E vendo às vezes ali a tristeza no olhar de Simão, ele disse, Simão, vá até as águas profundas e lance a sua rede. Vá até onde as redes podem ir até o fundo e lance as suas redes. Irmãos, e nesse momento, Simão, ele tinha duas opções. Ele tinha a opção de olhar com os olhos naturais, com seus olhos físicos. E ele podia muito bem ter perguntado, por acaso o senhor é pescador? E Jesus ia dizer, não, eu sou carpinteiro. Ele ia perguntar, por acaso o senhor tem um radar capaz de detectar o cardume que o senhor comprou lá no Bass Pro Shop? Jesus ia dizer não. Mas o interessante foi que Simão não olhou com esse olho. Simão, ele olhou com os olhos do coração. Simão, ele olhou com os olhos da fé naquela manhã. E ele disse, sim, Senhor, eu não entendo, eu não concordo, mas eu vou fazer. E isso, irmãos, para nós, é o que nós podemos dizer que é o sinal da obediência. Porque a hora que eu entendo, a hora que eu concordo e que eu faço, isso não é obediência, isso é inteligência. A partir do momento que eu não entendo, que eu não concordo e que eu faço, é obediência. Se eu estou andando numa rua e por acaso o sinal fica vermelho para mim, eu paro o meu carro. O parar o meu carro no sinal vermelho não é obediência. É porque ali você entende que quando ele fica vermelho para você, ele vai ficar verde na rua transversal à sua. Então parar no sinal vermelho é sinal de inteligência. Porque se você passar, você sabe que você pode bater, atropelar alguém, ser parado pela polícia, você vai ter problema. Mas quando você não entende, quando você não concorda e quando você faz, é obediência. E Simão, nessa manhã, ele disse, Senhor, eu pesquei a noite toda, eu sei que esse mar não está para peixe, mas eu vou, sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Sabe, irmãos, e essa palavra, ela ministrou no meu coração durante esses dias. O Senhor, quando Ele me mostrou essa palavra, Ele tem me mostrado situações que eu preciso falar aqui nessa manhã. Eu não sei se é para alguém que está aqui, se é alguém que está nos assistindo, ou se vai nos ouvir através de um áudio. Mas o Senhor me mostra que tem pessoas que iniciou alguma coisa na sua vida, talvez o seu matrimônio, o dia que você casou, que você veio até o altar do Senhor, os seus pensamentos eram de ter uma vida inteira para frente com o seu companheiro, com a sua companheira. Aquele dia que você veio aqui e jurou um amor eterno na alegria e na tristeza, é tão interessante que a gente consegue naquele momento só visualizar a alegria, mas as tristezas vão vir porque os dias são muitos. E às vezes você tem pensado que não tem vivido um relacionamento que o Senhor tem para você. E o que é pior, irmãos, o Senhor me mostrou que talvez tem pessoas que começam a pensar em lavar as redes. Tem pessoas que talvez estão começando a pensar uma palavra feia chamada divórcio, que Deus não tem no seu dicionário. E nessa manhã o Senhor, Ele me trouxe aqui para te dizer que Ele não tem essa vida para você. O Senhor, Ele está te chamando para procurar as águas profundas e lançar as suas redes. Talvez você não está vendo isso, mas não é para você ver, é para você obedecer.
Que o Senhor, Ele quer uma vida segundo a tua palavra. Ele tem o melhor para você. O Senhor, Ele me mostrou outras situações de pessoas que estão pensando em lavar as redes, no que se trata em questões de saúde, talvez probabilidade de ter um filho. Às vezes médicos têm dito que você está doente ou que você não pode engravidar. E o Senhor disse que não é para você guardar as suas redes, mas é para você ir para as águas profundas e lançar as suas redes, mas não na força do seu braço, mas sobre a palavra do Senhor. E o Senhor me mostrou outra situação que eu fiquei triste, mas eu tenho que falar. O Senhor me mostrou pessoas que estão sendo alcançadas por um pensamento de que eu vou servir a Deus é lá de casa. Eu cansei desse negócio de ser crente. Sabe, irmãos, esse é o pensamento que me deixou triste, porque o Senhor não tem para nós essa vida. Nós não fomos comprados com ouro e nem prata, que são moedas corruptíveis. O Senhor, Ele nos comprou com o precioso sangue do Cordeiro. Por isso, Ele não nos pagou esse preço para que nós fosse daqueles que retrocede. O Senhor, Ele não tem para nós o segundo estágio, o estágio final. Porque a Bíblia diz no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20, que o estágio final, ele é pior do que o primeiro. A Bíblia compara que o provérbio vem fazer cumprir de que o cão revolve ao seu próprio vômito, que a porca limpa torna-se lamear. Irmãos, você acha que isso é vida de Deus para nós? Você acha que Deus tem isso para a sua vida? Não, meu irmão. Deus tem para nós pastos verdejantes, águas tranquilas. Deus tem para nós algo preparado nas regiões celestiais. Por isso nós não somos daqueles que retrocedem. Deus não está querendo que você lave as suas redes, mas Ele está querendo que você busque as águas profundas e lance as suas redes ao mar. Tire os seus olhos do homem, mas olhe para o caminho, porque se você tirar o olho do caminho, você vai tropeçar. Mas quem é o caminho, irmão Leandro? O caminho, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho. Mas se Ele é o caminho, para que eu estou olhando para outra pessoa? Não deixe os seus ouvidos ser alcançados pela mentira, mas busque a verdade. Mas aonde está a verdade? Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Irmãos, e a partir do momento que você acha o caminho, você acha a verdade, automaticamente você vai achar a vida, porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, se não ser por mim. Então o que é que eu estou buscando, a não ser nele, irmãos? Não é hora de lavar as nossas redes, mas é hora de ir para as águas profundas e lançar as nossas redes, mesmo que eu não esteja enxergando. Mas isso é obediência. E a partir do momento, irmãos, que você faz isso, você começa a perceber que Simão, ele não entendeu, ele não concordou, mas ele foi. Ele lançou as suas redes. E a palavra diz que as redes pegaram uma quantidade de peixe tão grande que começaram a se romper. E naquele momento ele fez sinal para os seus companheiros. E eles foram, encheram ambos os barcos a ponto de ir a pique. Irmãos, isso aponta porque quando você obedece, quando você entende e quando você cumpre a palavra do Senhor, não só você vai ser abençoado, mas todos que estão à sua volta. Você percebe que os companheiros que nem foram consultados por Simão, mas eles também foram beneficiados pelaquela pescaria naquele momento. E aquele poema que nós falamos no início,
da viúva desesperada que foi ali em busca de Eliseu, aponta justamente a palavra do Antigo Testamento com essa, ela meio que se entrelaça, porque você vê que nós vamos precisar das pessoas sim, para nos ajudar a carregar a nossa bênção. Nós vamos precisar da pessoa que está do nosso lado, assim como Simão precisou para trazer aquela bênção naquela manhã para a praia. Aquela mulher, se a gente for ver a história daquela mulher, do início, aquela mulher, ela era uma viúva, ela ficou viúva com 2 filhos para criar. E já era uma situação difícil, porque uma viúva naquela época em Israel, ela vivia de esmola, ela vivia das doações ali no templo. E ela era pobre. Até aí já era uma situação muito difícil. Mas o que era pior, irmão? Um homem, certo dia, chega na sua casa, né? Mas não foi ali para te dar os pêsames. Aquele homem foi ali para mostrar para ela uma promissória, um cheque. E falou, seu marido não me devia não, ele ainda me deve. E eu vou te dar poucos dias para você me pagar. Se você não me pagar, eu vou vir aqui buscar os seus 2 filhos para ser meus escravos. Irmãos, nós que somos pais, vocês que são pai e mãe, não é difícil se colocar na situação, no desespero daquela mulher naquele momento. Sabe, irmão, mas eu gosto dessa passagem porque ela buscou ajuda, mas ela buscou no lugar certo. Ela foi atrás da boca de Deus, ela foi atrás do profeta. E o profeta falou para ela, parece que nem o profeta não entendeu o que estava acontecendo. Ele assustou ali de início e falou assim, mas o que você tem para vender para pagar essa dívida? Ela falou, profeta, peraí que eu vou explicar a situação para o senhor, eu acho que o senhor não entendeu. Para vender eu não tenho nada. E para viver é só uma botija de azeite. Eu estou pior do que aquela outra viúva que Elias foi, porque aquela ainda tinha farinha. Eu é só o azeite. E aí o profeta pegou e falou, olha, vá até os seus vizinhos. Você vê que essa mulher precisou da ajuda dos vizinhos. E os vizinhos emprestou vasilha. Irmãos, talvez ela não entendeu, talvez ela não concordasse. Mas Deus, Ele usou o que aquela mulher tinha nas mãos. Assim como Deus quer usar o que nós temos nas nossas mãos. Você vê que Deus usou as redes, Jesus usou as redes ali de Simão. Não que as redes eram mágicas, mas era o poder do Espírito Santo que estava ali. Deus, esse azeite que foi multiplicado dessa viúva, não é o azeite que era mágico, nem as vasilhas, mas era o poder de Deus que agia ali. Da mesma maneira, irmãos, Deus ele vai usar não aquilo que você ainda não tem, mas é aquilo que você já tem. Assim como Moisés, ele quando encontrou com Deus ali na sarça ardente, ele tinha na mão uma vara qualquer cortada ali no mato. Mas Deus usou aquela vara para fazer maravilha diante de Faraó. E Deus vai usar o que você tem nas mãos. Não é necessário você buscar algo que você não tem. Porque o Senhor, Ele vai trabalhar com o que você já tem. Por isso, nessa manhã, eu quero que nós venhamos a meditar nessa palavra, irmãos. Que não é hora de lavar as suas redes. Mas é hora de avançar. É hora de buscar águas profundas. E você vai lançar as suas redes. Eu não sei qual a situação que você tem talvez pensado em desistir. Talvez seja uma situação que nem está citando aqui, mas o Espírito Santo sabe da sua vida. E Ele está te dizendo nessa manhã, não é hora de lavar as suas redes. Não é hora de retroceder. Mas é hora de olhar, é para quem está te mandando lançar as redes, que é o Senhor. E você vai ver que quando você fizer isso, não só você vai ser abençoado, mas toda a sua casa, toda a sua descendência. Amém, irmãos? Pastor, a minha palavra não é muito grande. Não é a palavra, mas porque a gente, irmão, muitas das vezes somos alcançados por circunstâncias. E eu tenho pensado muito que a nossa vida ela é semelhante a um alpinista que decide escalar uma montanha. Por mais alto que seja essa montanha, vamos supor um Everest. Vai ter momentos ali
que vai doer os braços, vai ter momentos que ele vai pensar em desistir, vai ter momento em que o frio vai ser intenso, vai ter momento em que o sol vai queimar a sua pele. Mas sabe o que é interessante, irmão? A nossa vida, ela é semelhante a essa escalada, porque diante de nós está circunstâncias que têm o prazer de nos sucumbir, de nos arrastar da presença do Senhor. Mas se você decidir escalar essa montanha, você vai ter dificuldades, mas você tem que saber que lá no topo da colina está o Senhor assentado num trono de glória. E ali ao lado do Senhor tem um pódio, um lugar de premiação, onde Ele tem coroa, tem medalha para aqueles que chegam. E Ele não vai premiar, não é o primeiro nem o segundo lugar, mas é os que chegarem ali. Por isso, irmãos, essa escalada é difícil, mas ela vale a pena. E a corda de segurança que te sustenta, ela chama Espírito Santo de Deus. E ela não vai te deixar cair. Por isso, olhe para o Senhor e lance as suas redes. E lance as suas redes na fé, que você vai obter a vitória maior do que aquilo que você pensa e que você deseja. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que dá os olhos ao cego. Esse é o Jesus que purifica o leproso. Esse é o Jesus que transforma uma noite de tentativa numa manhã de abundância. Amém? Essa é a minha palavra, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, pastor. E eu queria compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus, que vocês recebam, que foi o Senhor que enviou. Em nome de Jesus. E nós vamos, convido os irmãos para ficar de pé. Nós vamos louvar a Deus nesse momento. Você vai fechar os seus olhos. E você vai falar para Ele que a sua dependência, ela não está nas coisas deste mundo. Que você não está olhando. Às vezes mesmo que você não entenda. Mas você vai buscar as águas profundas e vai lançar as suas redes. Porque você sabe que tem um Deus poderoso que te comprou. Tem um Deus poderoso que tem para você. Irmãos, Deus tem para você uma glória, uma vida plena. Mas para isso você tem que acreditar, você tem que lançar as suas redes na fé. Louve ao Senhor nesse momento. Não vou te convidar para lançar, para você louvar como se fosse o último canto, mas talvez para que seja o primeiro cântico de um cântico novo. Você vai louvar a Ele com todo o seu entendimento que Ele tem falado com você. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos, esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, realiza até os mortos. Ninguém pode alcançar. Lança sua rede ao mar, cria na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lança sua rede ao mar, cria na palavra de Deus, tudo é possível ao que crer. Eu gostaria de cantar novamente, irmãos, a primeira estrofe desse hino. Sabe que fala muito ao meu coração, falou muito ao meu coração.
Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos, e não nada que o possa derrotar. Lança sua rede ao mar, cria na palavra de Deus sinais e maravilhas. Ele hoje vai fazer. Lança sua rede ao mar, cria na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, cria na palavra de Deus sinais e maravilhas. Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, cria na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Aleluia. Tudo é possível ao que crer. Se você tem andado como os discípulos que estavam ali diante daquela situação, lavando as redes, querendo abandonar aquela situação ali porque estava cansado, já tinha trabalhado toda a noite. Talvez você tenha começado a lavar a rede nessa manhã, mas eu quero dizer algo para você. Volte para o barco. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não desista, mas simplesmente tenha fé naquele que falou para você lançar as redes. Pela fé nós alcançamos coisas que nunca sonhamos. Sinais e maravilhas o Senhor Ele pode fazer quando nós temos um espírito de humildade, de ouvir o Senhor, em o obedecer. Muitas vezes mesmo com os olhos naturais nós podemos dizer, mas eu não compreendo, eu não entendo. Mas é necessário você simplesmente confiar no Senhor, obedecer, entrar no barco e lançar a sua rede. Se você entrou aqui nesta manhã com um coração desse jeito, com sua vida talvez desistida em algumas circunstâncias, querendo lançar a rede, mas de uma forma errada, lançar a rede fora, não querer mais, mas você precisa de lançar a rede nas águas profundas. Nas águas profundas onde que o Espírito Santo de Deus quer te levar. Ele não quer que você fique à beira do mar, mas Ele quer que você vá mais para dentro do mar. Quer que você aprofunde mais, mergulhe mais no Espírito de Deus, que Ele vai te mostrar coisas grandes que você ainda não ouviu. Ele vai te fazer entender coisas grandes que você ainda não entendeu. Mas é necessário você dar um passo de fé e dizer, sim Senhor, eu confio. Sim Senhor, eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Sim Senhor, eu sei que o Senhor não desistiu da minha família. Sim Senhor, eu sei que o Senhor não desistiu
do meu casamento. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor não desistiu das tuas promessas. Sim, eu terei filhos. Filhos, ó Deus, ó Pai, eu sei que da mesma maneira que Sara teve um filho ali, na sua velhice, indo contra todas as previsões naturais, mas aquele que tem poder para abrir a madre, é o mesmo que está aqui nesta manhã, é o mesmo Deus, de ontem e hoje, será sempre eternamente. Lance a sua rede no mar agora, confie no Senhor pela fé, e você verá os milagres pular dentro da sua vida, mesmo que ainda seu barco seja pequeno, mas aquilo que vem da parte de Deus se torna grande. Erga sua mão nessa hora. Se você quer um milagre na sua vida, você quer experimentar algo da parte de Deus pela fé, erga sua mão nessa hora. Erga sua mão e diz para Ele: Senhor, diga para Ele: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor tem poder para mudar situação, circunstâncias, e sobre a Tua palavra eu lançarei a minha rede, e eu me alegrarei, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Numa vez dita, o Senhor cumprirá. Aleluia, Jesus. Se você crê mesmo nessa palavra que Deus ministrou ao seu coração, aplauda ao Senhor nesta hora com toda a sua força. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, no nome de Jesus. No nome de Jesus, aleluia. Podem vos assentar, amém? Estamos encerrando nosso culto. Irmãos, não se esquecendo, né? O irmão Edson, mas a sua esposa, né? Tem ali um material, tem DVD, CD, tem alguns materiais ali para que você venha adquirir para abençoar a sua vida e também abençoar a vida dos irmãos. Então, não saia daqui antes de você adquirir, amém? Um DVD para abençoar o reino de Deus, abençoar, não é, a vida dos irmãos, para que você seja abençoado também, amém? Então, saia daqui.